Sabe, o que é que faz uma pregação ser realmente impactante? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa abordagem bem específica, conhecida como pregação expositiva. Usando como base uma palestra super detalhada, vamos explorar os princípios, os fundamentos e a prática por trás desse método. A ideia central? Deixar a escritura falar por si mesma. Olha, o nosso caminho para entender isso vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai olhar para o contexto, para a pressão que deu origem a esse método. Depois, vamos analisar os 4 pilares que sustentam tudo. Em seguida, vamos definir o que é de fato a pregação expositiva e, por fim, ver como ela aparece na prática. Então, vamos lá. Tudo começa com um porquê. Para a gente entender o método, primeiro a gente precisa entender o problema que ele se propõe a resolver. A palestra que a gente analisou argumenta que esse estilo de pregação nasceu de um cenário de muita urgência. E para pintar esse cenário, a fonte nos leva direto para essa passagem de 2 Timóteo. A ideia aqui é mostrar um ambiente de alta pressão, cheio de engano, de ensinamentos falsos, um verdadeiro caos de informações. E é nesse contexto que surge uma necessidade enorme por clareza, por verdade. E a resposta para esse caos? Bom, a proposta é bem radical. Um retorno rigoroso à fonte. A premissa é simples. O texto bíblico, e só ele, tem que ser o fundamento de qualquer ensinamento. Nada mais. Ok, então, se a solução é voltar para a Escritura, que tipo de visão sobre ela é necessária para que isso funcione? A palestra aponta para 4 crenças que são a base de tudo, como se fossem os 4 pilares que sustentam esse edifício. E aqui estão eles: inspiração, relevância, suficiência e autoridade. São 4 conceitos-chave. Vamos passar rapidinho por cada um para entender como eles funcionam como alicerce para essa forma de pregar. O primeiro pilar é a inspiração. A palavra-chave aqui vem do grego theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus. A crença fundamental é essa: as palavras da Bíblia não são apenas uma criação humana, elas têm origem divina. O segundo pilar é a relevância. O ponto aqui é o seguinte: a Bíblia não se torna relevante, ela é relevante. A utilidade dela não depende se o assunto está na moda ou se a audiência gosta do tema. Ela é, por natureza, proveitosa. Em seguida, a suficiência. A ideia aqui é que a escritura se basta, ela é completa. Não precisa de ajudinhas externas, sabe? Como clipes de filmes ou teorias da psicologia para a mensagem pegar. Tudo que é necessário já está ali. E, finalmente, o quarto pilar, a autoridade. A palestra usa uma analogia que é fantástica. O pregador é como um arauto do rei. A autoridade não vem dele, vem da mensagem que ele entrega. Por isso, não é um debate, não é um bate-papo, é uma proclamação. Beleza, com esses 4 pilares bem firmes no lugar, agora sim a gente consegue entender e definir de forma precisa o que, afinal de contas, é a tal da pregação expositiva. A grande diferença está toda no ponto de partida. Na pregação expositiva, o texto é o chefe, ele dita o assômoto, a estrutura, tudo. O trabalho é desvendar o que o texto já diz. Já na pregação tópica, é o inverso. O pregador tem uma ideia e sai caçando versículos que apoiem o que ele já decidiu falar. E para isso ficar ainda mais claro, a palestra traz uma analogia perfeita. O pregador não é o chefe de cozinha, ele é o garçom. O trabalho não é criar a refeição, mas garantir que ela chegue à mesa do jeitinho que saiu da cozinha. Ou seja, do jeitinho que está no texto original, sem tirar nem pôr. A fonte também menciona que um sermão, dentro dessa visão, precisa de 3 ingredientes essenciais: verdade, que nasce de um estudo sério, cuidadoso; clareza, que vem de uma apresentação bem organizada; e paixão, que se vê numa entrega que é genuína, que vem do coração. Tá bom, a teoria é essa, mas e na prática? No mundo real, se uma igreja realmente abraça esses princípios, o que a gente deveria ver acontecendo no dia a dia? Quais são os frutos disso? A palestra lista 5 consequências bem diretas. A escritura se torna o centro de tudo. O texto passa a ser estudado com muita seriedade. A pregação expositiva vira a norma, não a exceção. A linguagem da Bíblia, como pecado ou redenção, é usada sem rodeios. E talvez o mais importante, existe um esforço real da comunidade para viver aquilo que está sendo ensinado. Mas aí vem um alerta importante. Existe um risco, segundo a fonte, de que algumas coisas, mesmo bem intencionadas, acabem tomando o lugar do ensino da Escritura.
E os exemplos citados são coisas comuns, como peças de teatro, ou quando a música vira o foco principal, clipes de filmes para ilustrar um ponto, ou até mesmo quando o sermão vira um grande bate-papo. O problema não é que essas coisas sejam ruins em si, mas o perigo é elas acabarem empurrando a própria escritura para o escanteio. Para mostrar o que acontece no extremo oposto, a palestra conta uma história que, olha, é de cair o queixo. Alguém cronometrou um sermão de 20 minutos. O resultado? Apenas 2 minutos foram gastos lendo e explicando a passagem bíblica. E os outros 18 minutos? Eram ideias, histórias e opiniões do pregador. Isso é um retrato perfeito do que a fonte chama de uma visão baixa da escritura. E tudo isso nos joga na questão final, a mesma pergunta que a palestra deixou no ar sem resposta. Se expor o texto é tão central, por que alguns defendem tanto a prática de pregar um livro inteiro da Bíblia, capítulo por capítulo, de forma consecutiva? Quais são os argumentos para isso? Bom, essa é uma questão que fica para a gente continuar pensando.